Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira para finalizar essa semana tão abençoada que nós tivemos aqui todos os dias, meditando na palavra de Deus. Então vamos hoje meditar, né, irmão? O que nós estamos meditando? Vamos ler Isaías, capítulo 30. Queremos também orar pela sua família e vamos refletir hoje com você como o nosso Deus é um Deus de justiça e felizes são todos aqueles que nele esperam. Depois que nós lemos há 2 dias atrás o ai sobre as 10 tribos do norte de Israel, ai da região de Efraim. Ontem nós lemos sobre ai da cidade de Davi, se referindo à região sul, às tribos do sul de Israel. Hoje nós vamos ler sobre ai dos filhos obstinados, daquela nação rebelde que ao invés de confiar no Senhor, busca confiança em outros homens, em outros ídolos, em qualquer outro recurso. Nós vamos ver que nessa época em que Isaías vivia, assim como a Síria, a leste de Israel, estava oferecendo perigo e ameaça para as tribos do norte, a Babilônia também já estava prestes a oferecer perigo e risco para as tribos do sul. E ao invés do povo de Israel se voltar para o Senhor com oração, com o coração quebrantado, para clamar ajuda, os milagres de Deus, eles estavam fazendo tudo o que eles podiam com a sua própria força, mas não se voltavam para o Senhor. Eles estavam recorrendo ao Egito, ao oeste de Israel, que naquela época era uma potência também, um governo forte, uma potência militar, junto com onde é hoje a região da Etiópia, mas o Senhor sabia que o Egito já estava prestes a se enfraquecer e ser dominado também por aqueles impérios que estavam ameaçando o próprio povo de Israel. Então o chamado do profeta Isaías é para que nós não coloquemos a nossa confiança no homem, por mais forte, por mais influente, por mais promissor que seja, qualquer amizade que nós tenhamos, qualquer homem ao nosso redor, que nós possamos hoje e sempre, juntamente com a nossa família, olhar para o Senhor e colocar toda a nossa confiança nele, porque ele tem cuidado de nós. Sim, parece que nós estamos repetindo isso todos os dias ao longo dessa leitura de Isaías, mas esse é um princípio básico ao que Deus nos chama até hoje, e até hoje o nosso coração tem uma tendência de tentar fazer pelas nossas próprias forças, tentar achar influência humana para conseguir o que nós precisamos, mas principalmente nós precisamos olhar para Deus, porque Ele é aquele que nos dá o favor, que nos dá graça, que nos dá bênção. Então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo que nós vamos ter aqui junto. Bom dia para todos vocês que já estão aí online conosco, que nós possamos ter um momento muito abençoado de devocional. Amém. Pai, obrigado pela tua bondade, o teu amor, a tua fidelidade. Obrigada, Pai, que o Senhor sempre nos ensina através da tua palavra, nos alerta, nos mostra o caminho que o Senhor tem para nós. Eu peço, Pai, que cada um de nós possamos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos e o nosso entendimento, Pai, completamente com percepção de quem o Senhor é nas nossas vidas, dos direcionamentos que o Senhor tem para nós, pelo caminho, Pai, que não são os nossos caminhos, mas os caminhos do Senhor que são elevados, que são melhores, Pai, do Senhor que vê todas as coisas. Então fale conosco, mostre os teus propósitos, a tua vontade sobre a nossa vida e a nossa família, que nós possamos aprender através da tua palavra no dia de hoje. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar então, acompanhe conosco a leitura de Isaías capítulo 30. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são os meus, fazem acordo sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes será humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Hanes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes será inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais de Neguebe. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nos corcovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito,
cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Verso 8. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução. Eles dizem aos videntes, esse era um dos nomes usados para os profetas naquela época, e eles dizem, não tenham mais visões. E aos profetas dizem, não nos revelem o que é certo, falem-nos das coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de nos confrontar com o Santo de Israel. Esse texto é uma mesma realidade no dia de hoje, onde muitas vezes nosso coração tende a querer ouvir aquilo que é mais agradável à nossa alma, às vezes uma pregação que nos encoraja, que fala daquilo que nós podemos, traz uma esperança, mas na verdade não revela a severidade, não revela a fidelidade, a justiça de Deus. Algo interessante sobre o texto do profeta Isaías é que ao lermos capítulo após capítulo, por mais que essa seja uma sequência de ais com traços de esperança, e parece um pouco repetido, nós vamos capítulo após capítulo aprendendo mais sobre o coração de Deus. Isaías nos dá uma revelação mais profunda de quem Deus é e como nós podemos de fato nos relacionar com Ele. Inclusive, não apenas nos mostrando o que devemos fazer, como devemos nos portar, mas também o que não devemos fazer. Aqui, por exemplo, ele mostra para não confiarmos no Egito, quando o Egito representa as nossas amizades, os nossos relacionamentos, a sua carreira, qualquer coisa que tenha influência, que tenha um poder, mas que não seja o próprio Senhor. Então Isaías nos chama a não colocarmos a nossa confiança no homem, nem em nós mesmos, nem em outros, mas colocarmos toda a nossa confiança no Senhor. Estarmos dispostos a ler as Escrituras, mesmo quando o capítulo parece um pouco mais pesado, parece de interpretação um pouco mais difícil, o Espírito Santo vai nos revelar conhecimento profundo de Deus através desse texto do profeta. Verso 12. Por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar águas de uma cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. Olha que lindo esse verso 15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Enquanto o povo de Israel e de Judá estavam se esforçando de toda maneira, enviando seus mensageiros ao Egito e fazendo seus planos sem consultar o Senhor, Deus, que é Deus de milagres, o soberano, diz que basta vocês se arrependerem e vocês descansarem ao confiarem em mim, e eu mesmo posso dar a vocês a salvação. Não há necessidade de tanto esforço, mas sim o arrependimento e o descanso, a quietude e a confiança em Deus. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e vocês fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, e velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é o Deus de justiça. Como são felizes todos que nele esperam. Há um poder nessa espera, no confiar em Deus, em deixar sobre Deus nossas preocupações, nossas ansiedades, de entregar realmente a Deus aquele que pode fazer todas as coisas. Então aqui Isaías está trazendo esse alerta ao povo, por mais que ainda eles continuem tentando fazer pela força dele, mas aqui mostra que Deus vai mostrar a compaixão dele, que Deus tenha compaixão de nós todas as vezes que nós tentamos fazer
pela força do nosso braço aquilo que nós precisamos. Nós sim temos atitudes, nós sempre falamos isso aqui. Existem atitudes que nós precisamos fazer. Igual agora nós estamos passando pelo momento de fazer as taxas aqui nos Estados Unidos. Nós precisamos da ajuda de Deus para ter sabedoria e discernimento. Mas se o Tiago não for lá no computador e digitar e fazer o que precisa ser feito, isso não vai ser feito por ele. Essa é a parte dele. Mas ter a sabedoria, o discernimento, os próximos passos para ajudar a abrir os caminhos, quem nos ajuda é o Senhor, né, meu amor? Sim, Deus nos dá sabedoria e nos mostra claramente quando é o momento de tomarmos uma atitude. Mas nós somente ganhamos ao evitar falar muito das nossas dificuldades com várias pessoas, ao evitar estar ansiosos e trazer ao Senhor nossas orações com ações de graças e aguardar o tempo dele, porque felizes são todos aqueles que nele esperam, que esperam no Senhor. Vamos concluir. O verso 19 diz: Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. O profeta está prometendo, se você colocar a sua confiança no Senhor, em meio a esses ais que o profeta anuncia, ele também declara uma palavra de esperança. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Ele está falando da oração, de falar com Deus a sua necessidade, de voltar o seu coração para Deus, para pedir sabedoria e orientação. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Ninguém vai precisar te mostrar o caminho do Senhor, porque Ele mesmo, pelo seu Espírito Santo, vai te ensinar todas as coisas. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Que coisa linda, como o Espírito Santo nos guia no seu coração, ele revela a direção certa. Então, você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata, os seus ídolos recobertos de ouro, você os jogará fora, como um trapo imundo, e lhes dirá: fora. E olha que lindo também, ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Amém. Naquele dia, o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal, espalhados e com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de águas fluirão sobre todo o monte elevado e toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz dos 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Então, promessa de esperança, de prosperidade que vem de Deus. Deus vai fazer tudo isso até, dando essa prosperidade nas plantações, nos gados, em tudo aquilo que era posse deles. Sim. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, e a sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa. Essa é a principal promessa desse capítulo. Se ao invés de confiarmos no homem, nós confiarmos no Senhor, trazermos a Ele as nossas orações, buscarmos de Deus orientação, o Espírito Santo é aquele quem vai nos guiar em vitória e prosperidade. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levará a ver o seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. E conclui dizendo sobre a voz do Senhor: a voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para a castigar será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço.
Tofete está pronta já faz tempo, foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Amém. O que o Espírito Santo está falando com você? Nós queremos orar apresentando agora a Deus nossos motivos de oração. E se tem algo que tem te preocupado, alguma causa, como comentamos hoje, para a qual você necessita de sabedoria, seja uma exigência para com o governo ou para com o seu trabalho ou a sua empresa, nós queremos orar em concordância por paz dentro da sua casa, na sua família, e seja o que for que estiver pesando sobre os seus ombros, vamos nos voltar para o Senhor, como o profeta chama. Feliz, bem-aventurado são todos aqueles que nele esperam. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é o soberano, o Deus que realiza milagres, que abre portas onde não há portas e que traz os relacionamentos necessários para a nossa prosperidade, aquele que nos ama e que tem para nós um futuro de bênçãos já preparado, muito melhor do que nós podemos conquistar com as nossas próprias mãos. Por isso eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, apresentando ao Senhor, Pai, os nossos motivos de oração, os nomes, Pai, que agora são lembrados em oração diante do Senhor. Eu e a Rafa pedimos que o Senhor contemple, meu Pai, e responda a cada um de acordo com a sua necessidade. Nós não olhamos agora para o homem, ou para a influência dos poderosos, ou para as nossas finanças, ou nossa carreira, mas com os nossos olhos, dos nossos corações atentos ao Senhor, voltando-nos para o seu trono. Nós clamamos ao Senhor pela sua ajuda e pela sua misericórdia. Nos lembramos da tua palavra que promete sabedoria a todo aquele que pedir ao Senhor sabedoria para as nossas decisões nesse dia de hoje, para escolhas que temos diante de nós e responsabilidades e pendências que estão diante de nós. Pedimos que o Senhor venha nos orientar em tudo, como esse texto diz, seja se olharmos para a direita ou se olharmos para a esquerda, a tua promessa de que a tua voz falará atrás de nós, como esse sopro no nosso ouvido, como esse sussurro no nosso coração. Nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo fale conosco, nos oriente e nos dê essa habilidade para discernirmos e obedecermos a tua voz momento após momento. E nós sabemos, Pai, que o resultado, a consequência será essa prosperidade que o Senhor promete de enviar a chuva, de fazer prosperar o nosso campo, do gado, Senhor, como fala aqui ao povo de Israel, que pastaria em grandes pastos e fartos verdejantes. Nós pedimos que o Senhor, que é o nosso pastor, nos leve a esse lugar de descanso, a esse pasto verdejante e cumpra para conosco o seu bom propósito. Realiza, meu Pai, os seus milagres e responda, nós te pedimos, cada motivo de oração, cada causa que agora são apresentadas ao Senhor. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco, a sua família, tudo que toma o seu nome. Declaramos a cobertura do sangue de Jesus e a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento humano. Guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, guia-nos pela sua voz. É o que te pedimos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um final de semana muito abençoado. Lembrando que nós damos uma pausa amanhã para o descanso, esse descanso em Deus, onde nós precisamos renovar para iniciar a nova semana do domingo. Então a gente se vê no domingo, né, meu amor? E se você quer se aprofundar um pouco mais nesse descanso, como confiar no Senhor e ouvir a revelação da voz dele, nós sugerimos que você medite no Salmo 19. Esse texto que lemos é bem semelhante com o que o salmista escreve no lindo Salmo 19. Então medite no Salmo 19 com a sua família nesse final de semana. Tenha um Shabbat Shalom, um final de semana de paz e de prosperidade. Nós nos veremos no domingo. Um abraço para o meu pai, que hoje está completando seu aniversário. Feliz aniversário, pai. Sou tão grato e abençoado pela sua vida. Forte abraço para o meu amigo Saulo também, que está acompanhando conosco. Seu Humberto, a irmã Maria Lúcia, que está aqui com a gente também. E todos vocês que vão estar ao longo do seu dia. Então não deixe de compartilhar essa mensagem enquanto nós estávamos aqui meditando na palavra de Deus, declarando essas verdades. Veio alguém no seu coração, não deixe de compartilhar também com essa pessoa para ela receber a revelação, a presença de Deus também no lar dela. Sim. Deus abençoe seu final de semana. Nós amamos vocês. Um abraço.